Pessoal, é Wanderson aí que tá ao vivo aí sempre. É, É, eu vou iniciar aqui Já iniciei a gravação, tá? Eu vou compartilhar com vocês diretrizes aqui do Unidigital. Aí depois da diretriz a gente retoma aqui o nosso conteúdo. E também tenho um comunicado aí para fazer para vocês. Aí agora a gente retorna aqui. beleza. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Wanderson, deixa eu compartilhar aqui. Tava olhando. Ó, aula passada, a gente falou aqui da atividade, né, da atividade 2 que é utilizando, né, os valores que foram, né, calculados aí na sua planilha, ou seja, vamos supor que deu a planilha de valores unitários, deu, sei lá, o serviço completo aí deu R$ 200.000, né? Então, esse valor, ele tem que ser aplicado para essa proposta técnica, né, que também é um memorial descritivo, né? É uma proposta, um resumo aí do que vai ser oferecido aí pela empresa. Então, eu já pedi, a Laura já tinha deixado aqui, né, o material, porque assim, essa disciplina que é igual eu falei, ela é projeto industrial, mas o projeto mesmo, os princípios, a gente já viu lá em projeto predial. Os princípios são o mesmo, né? Que é alocar carga para iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, PT? que são os equipamentos, né? Pois não, Vandes? Não, eu falei, os específicos, eu falei isso. Tomada. Então, os de uso específico que até o. Não, e tem o pessoal que aprova o projeto aqui da concessionária, às vezes, por exemplo, chuveiro, se você colocar lá tomada para chuveiro, ele já não tem uns que de pirraça já nem aprova o projeto. Por quê? Porque o chuveiro, o ideal, né, é porque assim, no predial só tem dois É, níveis de corrente para tomada, né? Que é é, pro o plug fêmea, né? Que é tomada de 10 amperes e tomada de é, 20 amperes que o pessoal antigamente erroneamente utilizava para chuveiro, é, né? Até o de 4.400, a corrente máxima dele é de 20 amperes. Então, ele prematuramente ali ele já derretia, né? Então, assim, o é, projeto mesmo em si, a gente já estudou lá em projeto predial. Aqui é uma tarefa mais meio que administrativa, né? A gente fala de documentação, fala de demanda aqui, né? Então, hoje a gente vai falar da atividade 3 aqui, ó. Vamos lá em situação de aprendizagem. Então, ó, a gente já fez a
Análise da atividade um, que é o cronograma, que é a planilha de preços unitários, né? Atividade 2, né, que já deixei a aula aí para vocês gravada, que foi Uhum. a planilha, a proposta técnica, né? Agora vai ser o cronograma, né? O cronograma de ações. E eu comecei a aula e esqueci de falar da próxima semana. É porque é o seguinte aqui, ó. Eu vou aproveitar, Wanderson, aí. Você que está em contato aí com os seus colegas, ó. Próxima semana, né, vai ser dia 26 e a gente está em vias de finalizar nessa disciplina aqui, né? Então, Dia próxima 26, semana já. Porque a disciplina ela mesma ela finaliza dia 28, né, na sexta-feira. 28. E aí, essa aula, inclusive, eu já tenho ela gravada, eu já vou deixar ela disponível para vocês, porque no dia 26 a gente aqui da unidade tem uma ação para fazer. Vai ser, na verdade, 26 e 27, ou seja, na quarta e na quinta-feira. Então, essa para o dia 26, né, já vai ficar gravada, porque eu não vou poder estar presencial aqui, tá? Só um Ficar gravada minutinho. pra nós ver. Uma queda na internet. Ó, voltou, Wanderson. Como diz o Datena, temos imagens aí, né? O seu deu uma caída aí, né? E Uhum. foi, acho que o sinal foi aqui, porque deu uma travada aqui. O sinal foi aí, né? Então, temos imagens aí. Não, é porque desde, se eu não me engano, acho que foi desde Uhum. ontem, tá tendo um problema. Eu não sei se eu comentei com vocês, né? Eu inventei Uhum. de fazer uma outra graduação, né? Além da elétrica, eu estou fazendo agora Sei. engenharia de software. Aí o pessoal estava comentando que teve uma queda chama Cloudflare. Cloudflare, não sei se quem tem o conhecimento, que é a Cloudflare, é o seguinte: quando você acessa um site, não tem esse endereço aqui, é igual você entrar na plataforma, é Sei. ad.fieg.com.br, né? Aí a Aham. Cloudflare, ela é como se fosse uma lista telefônica, né? É um dos Uhum. servidores. Aí o que que ela faz? Em vez é igual a gente, né? Hoje, antigamente a gente decorava número de telefone porque a gente, né, conhecia poucas pessoas que tinham telefone, né? E era telefone fixo. Mas hoje em dia a gente não decora nada, né? A gente tem lá a agenda do celular, né? Aí você só coloca o É. nome da pessoa, aí ele Já acho o atrela o número, né? nome, isso, atrela o nome da pessoa àquele número. Então, se a gente A gente perder a só grava o agenda do nome da pessoa, né? celular, não, ainda bem que a gente grava como é uma O nome. conta, se for Aí guarda o Android, nome da né? pessoa, né? Você vai no Google, né? Aí, quando você É. troca de celular, você consegue recuperar. Uhum. Aí o Cloudflare é mais ou menos isso. Ele é um site que ele, em vez de você ficar colocando o endereço dele literal, que é um link gigantesco, você só Uhum. coloca lá no Google, né? Ou coloca um link pequeno lá e ele já faz essa ligação, Uhum. né? E aí a Cloudflare deu um problema aí, se eu não me engano, acho que foi não, foi desde ontem mesmo. Aí deu um Deu problema aí, problema. muito, muito serviço aí caiu, muito serviço ficou. Uhum. E aí eu pensei assim, ai meu Deus do céu, será que a Cloudflare caiu de novo aí? Aí, o Wanderson, Uhum. voltando aqui, quer ver aqui, ó. Ó, aqui, ó. Então, ó, dia 26 a gente tem os professores aqui tem uma ação, que aí seria a nossa outra aula, né? Que na verdade seria a Uhum. última aula. Aí o que que eu vou fazer? Já vou deixar disponível essa aula, tá? Na hora eu vou upar essa aula de hoje e essa aqui da próxima quarta-feira vai estar disponível, porque eu não vou estar aqui Uhum. presencial. Eu não vou poder ministrar aula para você, tá? Já vai estar gravada. Sei. Aí no dia 27, eu sei que não é dia de aula de vocês,
Dia 27 a gente vai ter um workshop aqui, ele é nacional, que fala sobre Uhum. educação, muito interessante. Eu vou disponibilizar o link aqui, tá, Wanderson? E aí, Sim. dia 27, se você puder, avise seus colegas aí também, Uhum. se inscrever e comparecer nesse workshop. Vai ser pelo Teams, tá? E aí vai vir aqui um educador aqui falar sobre essas questões aí do EAD, né? Falar muita coisa sobre educação. Vai ser interessante. Aí vai ser no dia 27. Aí eu já tô também avisando minhas turmas do dia Uhum. 27, né? Que também, aí, em vez de entrar na aula, vai entrar no workshop aqui do professor, tá bom? Uhum. Isso aqui que eu tinha esquecido de avisar. Agora vindo aqui para atividade 3 tem uma situação de aprendizagem aqui, deixa eu ver. SAP 2. A única que vai ter conta mesmo vai ser Ah, a última atividade. Aí eu já tenho uma aqui que eu já fiz, uma gravada aqui. Aí, como eu não vou poder estar aqui para ministrar a aula, eu já vou deixar ela disponível, já vou deixar aberta aqui para vocês. E a atividade 3, assim como né, a 1 e a 2, ela é de cunho administrativo, tá? A gente uhum. vai aqui discutir sobre ela. Aí eu já pedi para a Laura deixar, tá, o material extra dela aqui, ó. Ela até deixou já o selo aqui, né? Que aí eu não vou ter problema nenhum, só vou subir a aula de vocês e ela já deixou o selo aqui, tudo prontinho aqui já. Então, o material extra está aqui e ela até já deixou o selo dessa aula do dia 26, ó, já deixou, já avisei para ela, tá? Que ia ser uma aula gravada. Aí ela só pediu para eu escolhi a aula lá, né? Identifiquei o conteúdo e já deixei aqui, ó. Só que você não deve Uhum. estar enxergando porque que ela tá oculta para os alunos aqui. Aí a Laura já colocou aqui, ó, o material da atividade 5, o extra e o material extra da atividade 3 aqui. Aí esse vai ser só eu subir a aula de hoje. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui a SAP 2. Vamos ver o descritivo aqui, que aí a gente vai desenrolar aqui. Folha da atividade 3. Essa atividade 3 aqui, Tá. Deu também. tá aqui. Então, ela. Então, ó, você ajudou o Marcos, né? Fez a planilha lá de preços unitários, né? Arbitrou, aí naquela aula, por isso que eu procurei falar de cada um daqueles serviços, né? O que que peguei exemplos aqui, né, de projeto e é, e o, como é que chama? Me fugiu aqui o nome aqui. A planilha, que aí ficou o preço, deixa eu ver até se eu gravei aqui. O meu aqui tinha ficado um valor que foi só o exemplo aqui, ó. Foi até 5.932 aqui. Foi os exemplos que eu dei aqui, né? Na proposta técnica, tá? Então, você ajudou ele a fazer a proposta técnica, né? Na qual a Mega Projetos foi contemplada na licitação, né? Aí o tempo lá aí, por exemplo, essa proposta vale a 10 dias a contar, né, do recebimento desse e-mail. Por isso que antigamente o Outlook, né, ele não era um servidor de e-mail igual o Gmail que a gente conhece hoje, né? Ele era um programa que fazia parte do pacote Office
e ele se ligava ao programa principal de e-mails que você tinha, né? E aí ele fazia uma listagem. Então, e aí, geralmente, na proposta você coloca, né? Vale 10 dias a contar da confirmação do e-mail. Então, geralmente a gente confirma lá até. E agora, hoje em dia, tem tudo quanto é servidor de e-mail, por exemplo, do Gmail e de outros aí, né? Tem, tem aquele que você coloca lá, urgente, né? Aí tem aqueles símbolozinhos, né? E aí você confirma. é, Aí tem essas particularidades que eu comentei na aula passada, né? Então, ele foi contemplado, né? Ganhou a licitação, tá? Agora a empresa assinou o contrato e você deve iniciar aí imediatamente as atividades básicas para elaborar o projeto. Então, Marcos deverá apresentar inicialmente um cronograma com a definição dos prazos e as tarefas a serem desenvolvidas de acordo com as informações do projeto básico, orçamento, né, e contrato. Para elaborar tal atividade, Marcos deverá realizar reuniões e contatos com as partes envolvidas no projeto, como o cliente e os responsáveis pela elaboração dele, né? Ele também deverá ter conhecimento do contrato, das normas e dos procedimentos vigentes. Lá naquela proposta, né, eu coloquei um exemplo aqui, né? Até usei essa daqui, ó. Abri aqui. Ah, agora abri. E aqui, ó, aí lembra que eu coloquei nesse exemplo aqui, né? Você deve referenciar o documento, né? Que foi o que da primeira atividade, né? A planilha de preços unitários, o valor, né? Que aí no caso vai ser proporcional ao que você arbitrou lá, né? Na primeira atividade. Ó, da validade, né? É igual eu falei, né? Cada empresa aí tem o seu perfil, né? Nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, né? Esse propósito tem a validade de 30 dias a partir da data da sua emissão. E também, deixa eu ver outro importante, outro ponto aqui. ah, a das exclusões aqui, ó, que geralmente são os que não contemplam, né? Às vezes você tem que deixar claro aqui que serviços, que basicamente é o projeto lá, né? Então, ó, fazer a ligação, alimentação de cargas, né? Alimentação de transformadores, né? Lembra que são duas subestações, né? É uma subestação só, tá? Só que são dois de 750, se não me falha a memória. Deixa eu ver em qual que tá aqui. É esse aqui. Aqui, ó. Tem que comer para engordar, ué. É uma subestação. Peraí, rapidão. Então, é uma subestação apenas, só que ela, né, tem dois transformadores. Então, os dois transformadores, ó, tanto que eles estão no mesmo barramento aqui, ó. E detalhe, dessa rede aqui,
Se bem que eles vêm de uma mesma interligação aqui, então eles estão em fase. Mas tem caso, por exemplo, se você tem um transformador aqui, né, o que alimenta você da rede elétrica, aí vamos supor que aqui você tem um GMG, né, um grupo motor gerador. Aí o grupo motor gerador, na hora que você dá partida nele, ele vai virar um gerador de energia, só que a fase A, a fase B e a C dele, elas não vão estar, geralmente, né, elas, é muito raro, né, se tiver sincronizada, você pode jogar na Mega Sena aí, que com certeza você vai ganhar, porque é muito raro eles estarem sincronizados. Aí tem um programa lá que ele vai fazer, que geralmente o pessoal chama de controlador de carga, né? Aí o programa ele vai e aí ele olha a sincronia da concessionária, olha a sincronia do grupo motor gerador, né? Das fases, e aí ele coloca eles em paralelo. Porque se a fase A da rede, a fase A do gerador, né? Por exemplo, vamos supor que vamos supor que essa aqui é a senoidal da fase A da equatorial, ó. E aí eu tenho a fase A do GMG, ó, grupo motor gerador. Aí na hora que eu ligo, né, a equatorial já vai estar ligada, né, o GMG tá ligado. E aí na hora que ele entrar em rampa aqui, ó, na hora que eu pôr as duas senoidais, elas na hora que como eles têm o mesmo nível de tensão, né, por exemplo, Goiás, né, por fase é 220. Então, se eu coloco eles em paralelo, eles vão virar uma onda só, né? Se eles estiverem sincronizados, mas na verdade, se você colocar eles em paralelo, eles vão estar numa angulação diferente. Então, eles vão estar desincronizados. Se você tentar juntar eles, por eles estão fora do sincronismo, vai aparecer as duas ondas aqui. Aí esse que é o problema. Se você colocar o QTA lá, né, o quadro de transferência automática, colocar a onda do GMG junto com a equatorial, vai dar pipoco, vai dar curto-circuito. Então, o controlador de carga, ele verifica a angulação da rede elétrica local, verifica a angulação do gerador e daí ele vai fazer um ajuste para a angulação do gerador ficar igual da equatorial, porque aí eles vão fazer o paralelismo, ou seja, eles vão ficar sincronizados de um jeito em que a onda ela vai ficar o quê? Colada com a outra. Uma vai parecer só uma onda mesmo. As duas vão ficar coladas aqui, né? E aí não vai ter DDP. Se eu não tenho diferença de ângulo entre a equatorial, né, e o grupo motogerador, eles estão, né, na mesma angulação de fase. Aí o QTA, depois que ele vê isso, né, o controlador de carga, ele pega e faz o fechamento e entra, né? Aí vai ficar a equatorial e o GMG, os dois ligados ao mesmo tempo. Eles ligados ao mesmo tempo ali, aí depois a chave de transferência automática arranca a equatorial e deixa só o grupo motor gerador. É importante ele fazer essa sincronia, porque na hora que for estabelecida a energia ela não volta de uma vez, instantaneamente. A energia volta, aí o controlador ele olha para a angulação da rede elétrica e olha para a angulação do que já está funcionando lá. Se tiver a diferença, ele vai ajustar o do grupo motor gerador. Professor, por que ele não ajusta o da equatorial, né? Ele não pode fazer o ajuste de ambos, né? Na prática, sim, mas o problema é que para ele ajustar a onda,
né, da concessionária de energia, ele teria que ter controle do gerador, não da Equatorial Goiás, que a Equatorial Goiás é só uma distribuidora de energia. Ele teria que ter o controle, vamos supor que essa energia está sendo captada lá de Itaipu, né? Então ele vai ter que pegar de uma das turbinas de Itaipu, fazer o controle lá de carga, né? O que logisticamente, né, dá até para fazer, mas ele não tem atribuição para isso, né? Então é mais fácil ele controlar a própria onda que ele está criando as três fases, né? Que é a do grupo motor gerador, e aí ele vai ajustar a angulação de fase, da fase A, B e C, para que elas fiquem numa mesma, né, numa mesma angulação de disparo, e aí ele possa entrar sem dar curto-circuito. Então, essas questões aí né, que ele vê. Então, esse sistema de iluminação aqui, ó, é uma outra tarefa e satélite. Isso aqui não precisa verificar, não, tá? Depois eu vou até separar aqui essa SAP aqui, é porque nós temos várias atividades, né, para essa disciplina, e geralmente a gente escolhe três, duas, dependendo aí do tipo de UC, né? A gente escolhe aí para serem as atividades que vão ser aplicadas nessa UC. Então, isso daqui seria a atividade 4, né? Esse aqui de luminotécnica, né? Então, a gente tirou, só deixou a atividade 3 e a 5, né, que seria a quarta atividade, que é da próxima aula. Então, ó, você vai elaborar um cronograma macro de um projeto elétrico industrial. Professor, o que que é esse cronograma macro, né? Porque o cronograma, o primeiro que vocês viram aqui, né, são, né, esse daqui, ó, é uma planilha de preços, né? Mas né, é uma planilha de preços aqui, ó. Vocês estão vendo que estruturalmente ela parece com um cronograma. Obviamente, o cronograma, igual a gente viu lá em segurança e eletricidade, são tarefas que você deve fazer em um determinado tempo, né? Nesse caso aqui, o cronograma ele está ajustado para acontecer, né? Cada quadradinho desse daqui é um dia, dura um dia, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, o um aqui, ó, ele é relacionado à primeira semana, né? Então, essa aqui é a primeira semana, essa é a segunda, essa é a terceira, e cada quadradinho dentro dessa semana, que é, por exemplo, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira, ou seja, os 5 dias úteis da semana. Então, esse cronograma macro aqui, ó, eu vou até dar um zoom nele, porque senão vai comprometer a gente enxergar aqui e entender, tá? Então, esse cronograma aqui, assim como essa planilha aqui lá de preços unitários, né? Tinha um serviço, aí eu ia discorrendo sobre cada um deles, né? E esse tipo de cronograma aqui, geralmente, ele é apresentado num programa, né? Muitas empresas utilizam, inclusive existe uma pós-graduação só para falar, não estou dizendo que é do Excel, mas do chamado Microsoft Project. Microsoft Project, ele tem, além das ferramentas que a gente conhece aqui no Excel, é porque eu não tenho aqui acesso a uma licença, eu tinha quando eu trabalhava no outro centro de treinamento, que eles lá têm esse software, né? Aí, infelizmente não dá para mostrar para vocês, e ele é pago, né? Então, só se a empresa precisar dele mesmo, né, é que ele utiliza. Inclusive, o Microsoft Project, você pode integrar ele, né, com ferramentas de administração da própria empresa. Toda empresa, ela tem um software administrativo, por exemplo, igual aqui, né? Aqui nós temos o SIG. O SIG é um software, né, que ele trabalha com a administração, no caso
do nosso negócio aqui, né, que é a administração na parte de turmas, né, de salas. Então, tudo no que tange a turma, formação de sala, formação de cronogramas, né, ou seja, dos dias, do itinerário das aulas que vão acontecer, né, ele pode ser gerenciado no programa, que ele também tem uma licença, né, que no caso nosso aqui é o SIG, né, e ele também vai ser do SIG, ele pode integrar dentro do Microsoft Project, porque aí você pode utilizar ferramentas adicionais aí, como análise SWOT, né, que é análise aí de forças, fraquezas aí, para monetização de serviço, por exemplo. Aí você fala, ó, tal serviço precisa de o valor homem-hora, né, igual vocês viram aqui na planilha de preços unitários, né? Tinha aqui, né, o valor aqui, você coloca aqui, ó, o valor homem-hora aqui, ó. Inclusive, essa é uma variável muito comum, tá? Para o pessoal até que ali na minha página lá do CREA, que é como se fosse um e-mail, tá? Quando vocês se formarem aí como eletrotécnico, quando você pega a sua habilitação aí no Conselho Federal dos Técnicos, você vai fazer um login, né? Depois que você apresentar seu diploma, correr todos os trâmites, eles vão te pedir para você fazer um login, né? Que geralmente é um nome, né? Que você coloca lá, como se fosse um endereço de e-mail, né? Você entra na página dentro lá do seu conselho, né? E aí você coloca o seu login, né? Que pode ser seu nome ou um codinome que você coloca lá. E tem a senha, né? Aí quando você entra dentro desse ambiente, que também é um ambiente administrativo, é como se fosse um e-mail, só que ele é dedicado ao profissional para ele fazer, né, as suas TRTs, né? No caso do eletrotécnico, né? Que são os termos de responsabilidade técnica, né? Todo serviço que você faz, você pode assinar esse termo de responsabilidade técnica. E se não me falha a memória, o engenheiro civil, eu sei que tem essa variável aí que é o homem-hora aí, né? Esse homem-hora quer dizer quanto que esse profissional, né, qual que deve ser o custo da hora, né, da hora técnica desse profissional aí para desempenhar uma tarefa, né, da área dele, da área específica, da área técnica, né? E essas ferramentas estão também lá no Microsoft Project e dentro dos programas aí, né, de administrativo, igual eu dei o exemplo aqui do Senai, que utilizam um chamado SIG aí, tá? Então, esse cronograma aqui, ele é para você se organizar. Vocês estão vendo aqui que tem 13 semanas, né? Então, contando aqui, ó, é uma semana, tem aproximadamente, uma semana, não, um mês, né? Tem aproximadamente aí, 4 semanas, né? Então, né, cada 4 semanas aqui, né? Você vai ter um mês aqui. Então, basicamente, esse cronograma aqui, né? Ele deve findar em três meses, né? Que aí dá 12, né? 12 semanas, aí já dá 3 meses e mais, né? 3 meses e uma semana aí, né? Esse cronograma. E geralmente você tem alguns marcos aí, por exemplo, a assinatura do contrato. Assinatura do contrato, ele é relativamente simples. Por quê? Porque você já fez a planilha de preço unitário, né? Depois que você fez a planilha de preços unitários, você mandou a proposta, você recebeu a confirmação que recebeu o e-mail, né? Aí geralmente, aí, né, no nosso lá, né? Nosso modelo, ele, ele falou que tinha validade de 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, né? No prazo desses 30 dias, eles vão mandar a confirmação, não de leitura, né? Porque você já tem a confirmação automática na hora que abre, né? Na hora que você coloca lá prioridade. Abriu, já confirmou a leitura.
Mas depois que você recebeu o e-mail falando, ó, sua proposta foi, né, analisamos aqui. Vamos supor que no outro dia ele mandou, demorou um dia, né? E aceitar a proposta é só hoje em dia é até mais fácil, né? É mais fácil do que antigamente, que você tinha que ir lá na empresa, dependendo do tipo de serviço, você designava alguém, às vezes até era um administrador, um advogado que ia lá na empresa levar, né, ou um entregador, né, por malote, né? Então era muito, vamos dizer assim, era muito mais artesanal, né, do que hoje. Então você clicou lá, ele, né, falando, não, já mandou só um confirme lá, aceitamos a proposta e tal, ou seja, é muito rápido. Então você pode pôr aqui, ó, você vem aqui nessa, tá vendo aqui a legenda, ó? O azulzinho é tarefa do projetista, né? O vermelho é tarefa de terceiros, né, que não depende do projetista. E esse losango aqui, né, amarelinho com, a- com o traço vermelho aqui, ele seria o marco do projeto. Mas marco do quê? O marco do início. Então, a assinatura do contrato aqui, ó, você pode vir aqui. Ele é uma figura geométrica aqui, tá? Você vem aqui na legenda, ó, aí você copia, né, Ctrl C, e aqui, ó, você vem aqui em cima, coloca em qualquer célula, ó, dá Ctrl V aqui, ó. Aí apareceu, né? Como ele é um objeto muito pequeno, mexer com o mouse, né? Você aproveita que ele já, que na hora que você cola ele, aí ele vai colar num local, geralmente onde o cursor tá, né? Você pode utilizar a setinha aqui do teclado, né, para fazer essa movimentação com maior precisão, né? Já se for fazer com o mouse, ó, por ele ser pequenininho, ó, aqui ele entendeu que se eu clicar, ele vai arrastar, né? Ó, ele está arrastando. Agora, com o teclado, né, com a setinha do teclado, é muito mais rápido, tá? Então, para você assinar aqui o marco do projeto, né, é simples, né? Fazer a assinatura do contrato, aí você leva praticamente, né, um segundo ali, né? Se for assinar, né? Aí hoje em dia tem assinatura digital, né? Então, para a gente finalizar essa parte aqui, eu. Deixa eu ir aqui no. Eu fiz um aqui mais, né, pensando nessa tarefa aqui mais elaborado, né? Então, ó, o marco do projeto, né, assinatura do contrato, né? Aí tá vendo que eu coloquei bem no iniciozinho aqui, ó. E detalhe, o tanto que demorou essa tarefa, por exemplo, assinar o contrato, é praticamente, hoje em dia é instantâneo, né? Agora, ó, mobilização de quê? De equipes, equipe de projetista, equipe de executores, né? Se for o caso aí, né? Então, demorou aqui uma semana. Aí você vai contabilizando aqui, ó, você põe, né? Você pode até, no final aqui, ó, pedir para ele fazer uma soma aqui, por exemplo, ó, soma você pede aqui, ó, coloca igual, né? Igual soma, dá dois cliques aqui, ó, que já vai aparecer a fórmula aqui, ó. Aí você pode ou escrevendo ou vai clicando aqui, ó. Aí, ó, você clica aqui, ó, ele vai somar da 1 até a 21 aqui, ó. Só você fechar com parêntese aqui a fórmula e dar Enter aqui, ó. Então, ó, você pode fazer esse adicional aqui, ó, né, para você ter uma forma aí de monitorar aqui. Então, ó, no total, ó, foram 4 meses, né? Porque deu 12 semanas, né? Deu 12 semanas aqui para o projeto. E deixa eu colocar aqui, ó, deu 12 semanas e 2 dias, né? Uma segunda e uma terça, né?
dessa 13ª semana aqui para fazer. Então, novamente, isso aqui depende lá da equipe. Esse aqui eu vou escolhendo aleatório, tá? Ó, reunião inicial sobre o projeto, ó. E um dia dá para você rematar isso. Igual aqui, ó, levantamento de documentação, né? Ou levantamento de campo, né? Por exemplo, às vezes você precisa de um as-built do elétrico. O as-built do elétrico é o como construído dele, né? Então, se é o como construído, você vai lá, faz uma inspeção, né? Visual, tá? Também é importante fazer por ensaio, né? Levar um detector de tensão, faz o levantamento de todos os quadros lá e às vezes, sei lá, demora, nesse caso que eu coloquei uma semana, tá? Eu coloquei, ó, tarefas que envolvem o projetista. Agora o de vermelho aqui, ó, fornecimento, né, de informações de documentos técnicos pelo cliente, né? Ou o outro aqui, ó, fornecimento de informações e documentos pelas demais disciplinas aí, ou seja, que tem a ver ali com projeto elétrico, mas depende, por exemplo, você tem uma máquina ali com automação, né? É óbvio que essa máquina ela tem a alimentação de potência dela, tá? Mas ela depende também de uma programação, né? Às vezes precisa de um analista de sistema, ou analista de dados ali para fazer, ou um engenheiro de software, ou um engenheiro civil, ou engenheiro civil não, sei lá, um engenheiro de automação, né? Aí são tarefas que não dependem diretamente da mega projetos, por isso que eu coloquei em vermelho aqui. E aí cada atividade aqui, né, eu fui arbitrando, ó. Esse aqui é a elaboração de estudos e memória de cálculo, né? Esses estudos aqui, ó, por exemplo, existe um estudo chamado estudo de seletividade de carga. Depois que você faz um projeto, aí vamos supor que esse projeto deu um transformador de 225 kVA, tá? Aí, como ele deu essa carga aí, né? Geralmente acima até 150 kVA, pelo menos a última vez que eu aprovei o projeto, até 150 você não precisa fazer um estudo que é chamado estudo de seletividade de carga, tá? Nesse estudo de seletividade de carga, você busca descobrir qual que é a impedância do projeto. Quando eu falo impedância, junta as resistências, né? Tudo que ele tem de equipamento resistivo e tudo que ele tem de equipamento geralmente indutivo, que são máquinas, né? Ou seja, motores elétricos e transformadores. Você faz esse levantamento aí, né? E aí você vai ter lembra lá em eletricidade, que a gente calcula a impedância, né? O Z, né? A impedância é a união dos equipamentos resistivos, né? Geralmente forno a arco elétrico é um exemplo dos equipamentos resistivos, mais dos equipamentos indutivos, que são os motores lá da empresa. Aí você, de posse dessa impedância, você vai conseguir fazer o dimensionamento, né, do elo fusível que vai estar lá na chave fusível, tá? E aí, dependendo, esse elo fusível aí, ele tem uma curva característica de atuação, tá? Ainda mais, aí lembra que lá em disjuntores de baixa tensão, você tem aqueles, o de curva, acho que é curva C, se não me falha a memória, são os mais indicados aí para máquinas elétricas aí. Então, tem várias curvas de atuação, tá? E aí você vai escolher a que mais se adequa àquela impedância. Então, esse é um tipo de estudo que é feito, inclusive tem até curso, eu já vi cursos aí assim, a gente aprende, fala disso na faculdade? Fala, sim. Eu me lembro, né, assim, vagamente, né, mas teve sobre o estudo de seletividade de carga, inclusive era o critério da corrente. Esse critério da corrente é você saber a impedância, porque com a impedância, né, que é a união aqui, a impedância, é a união dos equipamentos resistivos, mais ou menos, né, dependendo aí, né, mais a união dos equipamentos indutivos, né? A gente tem a reatância indutiva, né? Lembrando aqui que a reatância indutiva, ela depende, 2π vezes F, né, que é a frequência da rede,
que é 60 Hz, e depende do valor da indutância dos indutores, ou seja, de todas as máquinas elétricas que estão ali na planta, né? Então, você achando essa impedância aqui, né, você consegue, através lá da primeira lei de Ohm, né, com a impedância, você vai ter o valor de tensão aí, né, que é aplicado aí nessa indústria, né, e aí geralmente o de utilização é da baixa tensão, né, mas só que é o trifásico. E o valor da corrente, né, ou seja, essa corrente aí né, de comissionamento aí. Então, esse estudo ele deve ser feito. E ele demora um pouquinho, por isso que eu coloquei aqui praticamente 2 semanas para ele. Então, cada estudo desse aqui individualmente, pessoal, ele, né, envolve uma quantidade de dias. Isso aqui eu arbitrei, tá? Você poderia arbitrar menos um pouco ou mais. Isso aqui é só um norte que eu dei para vocês, tá? Inclusive, um exemplo desse daqui tá lá naquela pastinha, né? Que a Laura já colocou aqui para vocês, tá? E foi essa pastinha que eu mostrei aqui no início da aula aqui, ó. Beleza? Para ajudar vocês a fazer. Então, relembrando, antes de eu fechar aqui a aula, pessoal, não, dia 26 a aula já vai estar gravada, tá? Assim que eu mandar a mensagem dessa aula de hoje, eu já vou mandar a mensagem já liberando o vídeo da próxima aula, tá? E aí eu espero vocês, né, no dia 27, que é no outro dia, né? Se puder aparecer lá no. Vai estar o link aqui, tá? Aí o pessoal aí da monitoria aí, a Laura e os outros monitores vão fazer essa divulgação aqui, que vai ser importante. A gente precisa que os alunos aí de todas, aí vai estar de todos os cursos técnicos, desde o técnico em química, técnico em mineração, todos vão estar presentes para participar aí desse evento aí, com esse educador aqui, beleza? Beleza. Então é isso, fica com Deus, tá, Wanderson? Com Deus também. Vou já parando aqui, que o pessoal da outra turma aqui já tá aparecendo você deve ter visto os spam aí na tela aí, já apareceu. Aham. O pessoal já Eu tá tô no, lá. note- eu tô no notebook hoje, comprei um notebook novo, tá usando o telefone, tive que comprar um. Ah, não, eu também tive, como eu fico pouco em casa, né? Compensa muito mais utilizar um notebook do que É um de melhor para mesa, ver, né? maior, né? Para ver as coisas É, nele, fica melhor, né? o de mesa, a vantagem é porque pelo um preço, às vezes a metade, tá? O preço que eu pago, eu não gosto nem de lembrar o preço que eu paguei no meu notebook, mas às vezes pela metade do preço, você consegue uma máquina, uma de mesa Eu aí, né? Um tenho. desktop Esse eu tô usando a primeira vez hoje com aqui a na aula. mesma potência. Eu Terminou de inventei com configurar uma agora, né? semana. É. Esse Ah, aqui foi R$ 3.000. olha, não, Mas a ele é partir bom, desse ele é preço forte. aí é bom já. Aí eu tenho outro mais antiguinho que tem uns 10 anos, não toca nada não, só YouTube, essas coisas. Esse aqui é bom, pá. Pra fazer aula no cenário lá vai ser bom agora fazer em casa aqui, né? Ué. Facilita mais fazer Beleza. os projetos, né? Falou. Beleza. Te Fica com aguardo Deus. lá, tá? Com Deus. Falou. Deus também.